Existe algo estranho acontecendo com muitas pessoas, e talvez esteja acontecendo com você também. Nos últimos meses, alguma coisa dentro de você começou a mudar. Talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que é, mas certas coisas que antes pareciam normais, agora já não fazem mais sentido. Algumas conversas começaram a parecer vazias, alguns lugares perderam a mesma energia de antes, e até pessoas que sempre estiveram por perto, de repente parecem diferentes, como se algo dentro de você tivesse despertado. Mas aqui está a parte curiosa. As mudanças mais profundas da vida não fazem barulho. Elas não chegam com anúncios, não avisam quando vão começar. Elas simplesmente acontecem, em silêncio. E quando você percebe, já não é mais exatamente a mesma pessoa. Então me diga uma coisa, será que algo dentro de você também começou a mudar e você ainda não percebeu? Essa é uma carta do tempo, e talvez ela seja para você. A maioria das pessoas acredita que as grandes mudanças da vida acontecem de repente. Um evento marcante, uma decisão importante, um momento específico. Mas a verdade é bem diferente. As mudanças mais profundas começam muito antes de qualquer evento visível. Elas começam dentro de nós. Às vezes com uma pergunta, às vezes com uma inquietação, às vezes apenas com uma sensação estranha de que algo precisa mudar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que algo dentro de você não se encaixa mais da mesma forma. Como se a vida estivesse pedindo algo diferente, algo novo, algo que você ainda não consegue definir. E no início isso pode parecer confuso, porque não existe um manual para entender essas mudanças. Não existe um aviso dizendo, parabéns, você está entrando em uma nova fase da sua vida. Tudo o que existe é uma sensação, uma percepção silenciosa, uma pequena mudança na forma como você enxerga as coisas. Existe um momento curioso no processo de mudança. É quando o mundo continua exatamente igual, mas você começa a enxergá-lo de outra forma. As mesmas ruas, os mesmos lugares, as mesmas rotinas, mas algo parece diferente. Talvez você comece a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Talvez você comece a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Talvez certas conversas passem a parecer superficiais. Talvez certas preocupações que antes pareciam enormes, agora pareçam pequenas. E isso pode causar uma sensação estranha, porque você percebe que algo mudou, mas ainda não sabe exatamente o que. É como se sua mente estivesse abrindo novas portas. Portas que sempre estiveram ali, mas que você nunca tinha notado antes. Toda mudança traz consigo um certo desconforto. Não necessariamente um sofrimento, mas uma sensação de transição, como se você estivesse deixando algo para trás, mesmo sem saber exatamente o que é. Talvez seja uma versão antiga de você mesmo. Talvez sejam crenças que você carregou por muitos anos. Talvez sejam expectativas que já não fazem mais sentido. E quando isso acontece, muitas pessoas tentam voltar atrás. Tentam voltar para a versão antiga de si mesmas. Tentam agir como agiam antes, pensar como pensavam antes, viver como viviam antes. Mas existe um detalhe importante sobre o crescimento. Quando a consciência se expande, não existe retorno ao tamanho anterior. Existem pequenos sinais que indicam quando algo está mudando dentro de você. Eles são sutis, quase invisíveis. Mas se você prestar atenção, talvez reconheça alguns deles. Talvez você tenha começado a valorizar mais o silêncio. Talvez tenha sentido vontade de passar mais tempo sozinho. Não por tristeza, mas por necessidade de entender seus próprios pensamentos. Talvez você tenha começado a questionar certas escolhas, certos caminhos, certos objetivos. E talvez você tenha percebido algo ainda mais interessante, que algumas coisas que antes pareciam extremamente importantes já não têm o mesmo peso. Isso acontece quando começamos a enxergar a vida de uma forma mais ampla. A transformação verdadeira raramente é visível no início. Ela acontece em camadas. Primeiro muda a forma como você pensa, depois muda a forma como você sente, e só então começa a mudar a forma como você vive. E quando isso acontece, novas possibilidades começam a aparecer, novos interesses, novas ideias, novas formas de enxergar o mundo. Talvez você ainda esteja no início desse processo. Talvez essa mudança ainda esteja acontecendo lentamente. Mas uma coisa é certa: algo dentro de você começou a se mover. O tempo tem uma forma curiosa de revelar as coisas. Ele não revela tudo de uma vez. Ele revela aos poucos. Um detalhe aqui, uma percepção ali, uma experiência que muda a forma como você vê o mundo. Até que um dia você olha para trás e percebe algo impressionante. Você mudou. Sem perceber, sem anunciar, sem planejar. A mudança simplesmente aconteceu. Talvez você ainda esteja tentando entender essas mudanças, ou talvez já tenha percebido algumas delas acontecendo dentro de você. Mas agora eu gostaria de saber uma coisa. Se essa mensagem fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você também sente que algo dentro de você mudou nos últimos tempos? Ou existe alguma mudança na sua vida que você ainda está tentando compreender? Às vezes, aquilo que você escreve pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo momento. E muitas vezes, uma simples
simples história compartilhada pode ser exatamente a mensagem que alguém precisava ouvir hoje. E lembre-se, o tempo sempre escreve. A questão é, você vai ler?